Você já ouviu falar em um templo suspenso ao lado de um penhasco? E em um teatro a céu aberto em que os assentos correspondem a uma constelação de estrelas? Ou um megafone gigante no meio do deserto que ninguém sabe o motivo de estar lá? E ainda tem um templo psicodélico. Ficou curioso? Confere aí! Cidade subterrânea de Kaymakli. A Turquia tem mais cidades subterrâneas do que a maioria dos países do mundo. E tem uma em particular que faz todas as outras passarem vergonha. É a cidade subterrânea de Kaymakli. Esta caverna abriu há 4.000 anos e viu milhões de pessoas irem e virem dentro de suas paredes durante milhares de anos. Nós não podemos supor o porquê a cidade foi construída, mas sabe-se que membros de muitas religiões vieram e passaram um tempo na cidade ao longo dos séculos. Nos dias de hoje, há uma enorme curiosidade do público turco sobre o que pode estar escondido nos níveis mais baixos da cidade, já que Kaymakli tem 8 andares, mas apenas os 4 andares superiores estão abertos ao público. Composto por uma série de grandes câmaras, Kaymakli contém alojamentos, vinícolas e até estábulos para cavalos. Os depósitos foram tão bem construídos que as pessoas ainda os usam hoje. Teatro Andrômeda. Acho que você nunca viu um teatro como o Teatro Andrômeda em Santo Stefano, na Itália. O lindo cenário com montanhas de fundo fornece uma atmosfera para este local que poucos outros teatros podem oferecer. É incrível pensar que todo local é o trabalho de apenas um homem. Lorenzo Reina, um fazendeiro, o construiu com as próprias mãos durante um período de 30 anos. Na maior parte do ano, os únicos visitantes do teatro são os burros e ovelhas que vivem nas terras de Lorenzo, mas abre ao público para algumas apresentações no verão de cada ano. O que torna o teatro especialmente único é o fato de que os 180 assentos de pedra que ficam no auditório correspondem às posições das estrelas que compõem a constelação de Andrômeda. Se você tirar uma foto de cima do local, verá que cada assento representa uma estrela. A pergunta que fica é: por que Lorenzo teve tanto trabalho para fazer esse teatro refletir o céu? Bom, não temos ideia. E ele também nunca disse a alguém. Templo suspenso. Se estiver gostando, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse toda a semana. De todos os lugares que você pode considerar quando está pensando em construir um templo, o lado de um penhasco íngreme provavelmente não estaria no topo da lista. Mas isso não impediu os construtores do templo suspenso de Datong, na China. Embora isso fosse um projeto de construção desafiador e assustador para qualquer um tentar, seus criadores o fizeram no século V. A estrutura parece colada ao lado da montanha, de uma maneira que parece desafiar a gravidade. Embora pareça humilde por fora, o templo tem 40 salas diferentes conectadas por passagens sinuosas que penetram profundamente dentro da rocha. Ninguém sabe ao certo quem construiu o templo, mas os locais dizem que foi obra de um monge que trabalhou sozinho durante o século V. Um trabalho de restauração foi realizado na virada do século XX, mas ainda é a mesma estrutura que foi esculpido na rocha há tempos. Mais estranho ainda é que não é dedicado a qualquer religião. Lá você encontra estátuas e esculturas taoístas, budistas e confeccionistas dentro das salas. Túmulo real. As origens do túmulo real em Kirti, na Crimeia, são tão misteriosas quanto as origens do templo suspenso chinês que nós acabamos de ver. Algumas pessoas dizem que foi construído há 2.400 anos atrás. Embora isso pareça impossível, quando se observa o ótimo estado de conservação, tumbas de sepultamento eram comuns na época. Mas o túmulo real é uma construção muito mais ornamentada. Tem um grande hall de entrada feito de calcário e assumindo a forma de um longo corredor, parecendo pertencer a um império muito mais recente da história. Infelizmente, não sabemos para quem foi construído, já que o túmulo foi saqueado por ladrões antes que os arqueólogos chegassem para inspecionar o local. O ocupante da tumba foi roubado, junto com possíveis tesouros que podem ter sido enterrados com ele. Inscrições antigas cristãs estavam gravadas em algumas das paredes, sugerindo que alguns dos primeiros seguidores de Cristo tenham usado o túmulo como um local secreto de reunião. O Templo da Mahur.
Escondido nos Alpes, a 50 quilômetros de Turim, na Itália, existe uma rede de templos mais conhecido como o Templo de Dharmahur. Num primeiro olhar, você deve imaginar que foram povos antigos que o construíram, mas na verdade foram construídos ao longo de um período de 15 anos, a partir de 1978, por uma equipe liderada por um corretor de seguros de 28 anos. A entrada para o templo está escondida embaixo de uma casa, e toda a rede foi escavada na rocha sem nenhum projeto arquitetônico por trás. A existência dos templos foi mantida em segredo até que o trabalho fosse concluído, mas novas passagens e salas estão sendo adicionados ao complexo todos os anos. Embora seja chamado de templo, este não é um local religioso. Menhir espanhol. Menhir são monumentos pré-históricos verticais de pedra. Eles foram criados por Manolo Paz, e segundo o criador, os menhirs foram concebidos para fornecer uma sensação de esperança meditativa para qualquer um que os veja. Os buracos nos blocos de granito estão lá para os visitantes espiarem e oferecer a eles uma perspectiva de vista diferente. Algumas das pedras foram colocadas para fornecer uma visão da Torre de Hércules através de seus olhos mágicos, mas a maioria deles tem vista direta para o mar. Obelisco de Odzum. Enquanto os menhirs são modernas estruturas que parecem antigas, o obelisco de Odzum, na Armênia, é tão antigo quanto parece. Este é um obelisco muito incomum, e isso não é apenas por causa de suas estacas de pedra. Ele se encontra em uma basílica em Odzum, mas o obelisco é uma construção mais antiga que a basílica por vários séculos. Um lado da estrutura é coberta por esculturas do Antigo e do Novo Testamento, talvez comemorando a transição da Armênia para o cristianismo. O outro lado é decorado com estampas florais. Estudos sobre quando foi construído variam, mas a teoria mais popular é que foi construído como uma declaração de desafio pelo lado cristão em um conflito com os hindus, que se transformou em uma guerra durante o século IV. Megafone de Mojave. Não é preciso ser um gênio para descobrir por que o megafone de Mojave tem esse nome. Ele está no meio do deserto de Mojave e parece exatamente com um megafone, mas talvez precise ser um gênio para descobrir o que esse estranho monumento está fazendo lá. A estrutura de metal está parafusada a um par de pedras no topo de uma colina na Califórnia e é feito de tiras grossas de ferro soldado. Ninguém sabe de onde veio ou o que representa. Dizem que se assemelha a uma antena e até foi acusado de ser uma arma ultra secreta. Alguns especialistas militares que examinaram o megafone em Mojave disseram que não é uma arma em si, mas pode ter sido um amplificador para uma sirene, usado para alertar os locais quando o exército americano fazia testes com armas no deserto. Se há um propósito militar por trás dessa velha instalação, os militares nunca admitiram. Não se pode nem dizer com certeza quanto tempo a estrutura está lá. Alguns nativos da Califórnia juram que está no local por mais de um século. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo domingo.